que hoje, né, também eu não acho tão correto, mas assim, as pessoas elas ficam empurrando, né, o trabalho de um para o outro, né? Sim. Então, isso é uma questão de saúde, sabe? É uma questão de saúde que deveria ter um cuidado maior, um controle, né, sobre isso. Então, hoje a responsabilidade é do professor também, de observar, de tentar identificar e até às vezes de resolver o problema. Então, é um olhar ainda, é um olhar do professor, mas o professor, ele tem essa experiência para perceber, porque ele está ali com, sei lá, 30 crianças. Você percebe ali quando a criança não está atingindo aquele objetivo que a maioria está atingindo. E aí você vai investigar. E o professor, né, no caso, ele aponta, leva para o coordenador, ou para o psicólogo, tem um neuropsicopedagogo na escola, explica o caso, chama os pais, vê se tem algo acontecendo também, psicologicamente, né? Não, é uma questão cognitiva. Então, assim, o olhar do professor, ele precisa ser um olhar cuidadoso, né? Para ver, olha, é uma questão emocional, é uma questão cognitiva. Ele não precisa saber tudo, né? Tem muito professor que fala, eu não estudei para isso, né? Tem muito professor resistente a ter esse contato, né? Esse cuidado, né? Contato mesmo, de essa entrega, né? Então, mas ele não precisa ser um especialista, ele só precisa entender que alguma coisa ali não está funcionando. Então, ele não lembrou, poxa, eu vejo ele prestando atenção ali na aula, mas aí na hora da prova ele não consegue desenvolver. Sim, é uma questão emocional, de nervoso? Não. Eu vejo que eu estou ensinando aqui, mesmo assim ele não consegue. Sim. O que hoje, né? Também eu não acho tão correto, mas assim, as pessoas elas ficam empurrando, né, o trabalho de um para o outro, né? Sim. Então, isso é uma questão de saúde, sabe? É uma questão de saúde que deveria ter um cuidado maior, um controle, né, sobre isso. Então, hoje a responsabilidade é do professor também, de observar, de tentar identificar e até às vezes de resolver o problema. Até porque isso, assim, eu conversando com você, eu falo de alguém que passou por dificuldades, né? E até porque isso pode mudar a vida de uma pessoa. Com certeza. Né? Aquela pessoa que ia crescer se não tivesse essa atenção de uma forma se achando para baixo, se achando burra, isso, aquilo, de repente pegar e falar assim, pô, olha, eu tenho como tratar isso. Porque não é você se conformar, eu sou assim, pronto, eu sou assim. Não. É você tratar aquela causa para como que eu posso melhorar, como que eu posso, sabe? Então, eu acredito que, tipo, é uma coisa que eu sempre prego muito para a vida isso, né? Eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas isso veio porque eu sofri lá atrás. E parece que não, mas são coisas que marcaram a minha infância. E aí, tipo assim, quando eu vi alguém que estava sofrendo a mesma coisa, eu sempre falo, não, você pode, você consegue. Não, você tem que determinar. Então, tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis trazer mudança para a vida das pessoas. Até os dias de hoje eu sou assim, sabe? Eu costumo dizer que ser legal, é bom. Se você ser bom, ser do bem é legal pra caramba, sabe? Então, se você pode somar na vida de alguém, se você pode fazer com que aquela pessoa mude, já aconteceu situações de pessoas que entraram na minha vida, teve uma época que eu cuidei de bastante jovens, e de chegar numa jovem e cuidar, falar assim, olha, aquela atitude que eu tomei, se eu não tivesse tomado, talvez essa jovem tivesse hoje perdida. E eu falo assim, não, cara, eu me importo com você. Você pode mudar, você pode ser assim, eu vou te ajudar. E eu fiz de tudo para ajudar aquela jovem naquela época. Então, isso, tipo, é lógico, eu tenho isso porque eu sofri com isso também. Talvez se eu não tivesse sofrido com isso, eu não seria essa pessoa hoje. Poderia ser melhor ou poderia ser pior, não sei como seria, né? Então, a questão do professor ter essa preocupação, ela é muito... Cara, é muito importante. Talvez ele não saiba o impacto que ele pode causar na vida de uma criança. É importante a preocupação do professor, mesmo porque na família, por exemplo, a tendência é normalizar. Então, assim, acontece muito no consultório. Então, vem às vezes o pai e a mãe, né, e a criança. E aí a gente começa a conversar sobre o comportamento da criança, desempenho, e aí o pai, né, fala assim, eu falei pra ela, ele não tem nada, eu também era assim quando eu era pequeno. E aí você fica, né, e
quem disse, né, que você é uma referência, né? Sim. No caso, porque às vezes ele também tem a mesma dificuldade. Sim, meu pai. Então ele olha aquilo, para ele é normal, olha, eu venci na vida, olha aí, eu tô Eu bem também vou aí. vencer, é isso aí. Então é assim mesmo. Só que cada um é cada um. Às vezes aquela criança não tem a mesma motivação, a mesma força, né? Então, isso acontece muito. Então, o professor, ele tem sim, ele não precisa, como eu falei, né? Acho que eu acabei não respondendo aquela. Ele não tem um papel de repente, de diagnosticar aquela criança, o que ela tem. Sim. Mas ele só sinaliza: olha, alguma coisa que não está bem, vou fazer encaminhamento. E aí ele encaminha ou para o psicólogo, ou para o coordenador, ou para o neuropsicopedagogo, aí, né? Depende quem está ali respondendo por aquilo. E aí o coordenador, o neuropsicólogo, o psicólogo, enfim, vai fazer o encaminhamento para o profissional, né? Fora da escola. E é assim que acontece, né? Então, ele não tem obrigação de repente, diagnosticar. É o que eu sempre falei para as escolas que eu trabalhei, que eu passei, que eu fiz orientação ali. Você não tem obrigação de diagnosticar, mas só sinaliza. E tem que sinalizar, e muitas vezes o professor, ele também faz aquele papel de legal. Então, o que ele faz? Tem o pena dele, então eu dou uma notinha aqui para ele Isso não passar. É legal. Isso não é. Porque ele parece que ele se compadece com a situação, mas não é isso, não vai resolver o problema, né? Então, é você, lógico, acolher a criança, mas sinalizar que ela precisa, né, de um acompanhamento.